Olá pessoal, bem-vindo novamente ao nosso canal Network Café. Nós estamos aqui com o nosso segundo vídeo. Esse vídeo ele vai mostrar para vocês boas práticas de implementação do ACI. Não só de implementação, mas também de provisionamento do ACI. A gente vai falar um pouquinho rápido sobre os conceitos de ACI e depois nós vamos entrar nas boas práticas de implementação. Essa apresentação ela foi retirada do Cisco Live de 2017 de Berlim. E eu estou trazendo para vocês aqui a versão em português dessa apresentação para mostrar para vocês quanto é simples implementar o ACI e tomar alguns cuidados na hora de implementar o ACI. Então, aproveitem o vídeo e deixe seu like no final. Um abraço! Ok, vamos começar nossa apresentação hoje falando sobre lições aprendidas, né, em Design e Deployment do ACI. E durante essa sessão, a gente vai passar por alguns tópicos, como uma breve, uma breve revisão do ACI, né, do que é o ACI e alguns poucos conceitos, não muito profundo, mas só uma pincelada, tá? Vamos falar do provisionamento de Fabric, vamos falar de Access Policies, o que são os Access Policies, vamos falar de Tenant, e vamos falar como o melhor design para tenant, ou opções de designs para tenant, contratos e filtros, nós vamos falar um pouco disso, e vamos falar das conexões externas do ACI, né, como o ACI se conecta com o resto do mundo. Então, começando, uma breve recapitulação do que é o ACI. O que é o ACI? O ACI é uma ferramenta de Software Defined Network, o SDN da Cisco. Não é a única, mas é a que a Cisco tem para data center, e ela é a única do mercado que é composta de hardware e software. Ela é baseada na linha de Nexus 9500 e 9300, é, e é composta de uma arquitetura diferente dos antigos Tier 3, né, que era core, distribuição e acesso. Agora é a topologia Spine and Leaf. E para controlar isso tudo, você tem os APICs, que são os controladores de política, né? E geralmente o recomendado pela Cisco é que você tenha 3 servidores APICs. Esses APICs eles são basicamente 3 servidores da série C da Cisco com o software do ACI dentro deles. São bare metals mesmo, sabe? Você não virtualiza onde você coloca as políticas. Então você tem 3 servidores espalhados pelo seu cluster, pelo seu fabric, vamos dizer assim, é, onde eles controlam essas políticas. Um fica ativo, os outros 2 ficam em standby e eles ficam replicando as políticas. Então a arquitetura Spine and Leaf, ela basicamente tem os spines no topo, que são switches mais fortes, com maior throughput, né? E com maior capacidade de armazenamento de dados, porque a gente vai ver mais para frente, eles têm algumas funções especiais de como centralizar o lookup de endereços, né? Eles mantêm um database de endereços dentro deles, onde todos os leafs vão consultá-los, né? Vão fazer um lookup para consultá-los. E os leafs, que são conectados de forma redundante a todos os spines, e esses leafs eles servem para você conectar tudo o que você precisa conectar no ACI, que você tem servidores, você tem firewalls, você tem conexões externas, que são os chamados L3 outs, né? E tem máquinas virtuais, tem storage, tem tudo que você queira conectar no seu switch data center. A visão que você tem, como ele é um Software Defined Network, a visão que a gente tem a partir do APIC, né, que é o controlador de política, é, é que tudo isso aqui é como se fosse um único switch. Ele enxerga o Fabric como sendo um único switch. E aí você imagina que é um único switch com vários módulos. Então cada um desses switches, que são os leafs, ele representa um módulo desse grande switch. Tá? Então, o ACI ele foi desenvolvido focado na aplicação. A infraestrutura de rede dos data centers, eles cada vez mais estão sendo adaptadas, as redes estão sendo adaptadas para atender necessidades de aplicação. Então, o ACI ele é
um, 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 uma tecnologia onde você tem é, políticas que definem como as aplicações vão trabalhar lá dentro, tá? E aí mais para frente a gente vai ver mais detalhes disso. Então, o primeiro conceito que a gente tem é o conceito, por exemplo, que é muito usado hoje em dia nas aplicações, que é o conceito de microserviços. Então, muitas aplicações elas são desenvolvidas dessa forma. Você tem uma parte web, você tem um servidor uma parte de aplicações e você tem uma parte de database, tá? E como você identifica, né, esses dispositivos? Você consolida, né, tudo que for web, você consolida num lugar, tudo que for aplicação você consolida no outro, tudo que for database você consolida no outro. E aí que surge o primeiro conceito do ACI, que são os Endpoint Groups. Os Endpoint Groups são pequenos containers, vamos chamar assim, onde você coloca servidores ou serviços que têm as mesmas características e que vão se sujeitar às mesmas políticas de acesso. O que é isso? Por exemplo, você vai pegar uma aplicação onde ela tem esse microserviços e aí você tem uma parte web, uma parte app, uma parte database. Você vai centralizar todos os servidores de database num EPG, que é um Endpoint Group. Você vai centralizar todas as aplicações no app, que é um Endpoint Group e você vai centralizar tudo que for web acessado de fora num outro endpoint group. Dentro do EPG, essas máquinas elas se enxergam, elas se falam automaticamente, tá? Ela tem uma regra NN, elas têm políticas em comum e elas se falam, tá? Por padrão elas se falam. Só que elas não falam automaticamente com os outros EPGs, a não ser que você estabeleça contratos. O que são os contratos? Os contratos são onde você define políticas de acesso e até a direção do acesso entre os EPGs. Então você pode criar um contrato para dizer que portas a sua web vai acessar o app e o que o app vai acessar no database. E como você faz isso? Dentro dos contratos você define filtros. Os filtros, nada mais nada menos, são como se fossem, fazendo uma analogia, regras de firewall, onde você coloca e determina quais são as portas que você permite que ele acesse de um EPG para outro, tá? Bom, aí você tem uma aplicação onde você tem esses três tiers, né? E aí, essa aplicação, para que você possa definir um padrão de configuração para ela, e até facilitar a administração de inserção de regra, inserção de acessos e tudo mais, você cria um Application Profile, tá? É mais um conceito. E aí você tem um perfil de aplicação onde você tem três EPGs, vários servidores lá dentro, e aí isso facilita a sua vida na hora de fazer a administração. O que é um tenant, né? No ACI, você pode separar os acessos por vários tenants, que são containers, na verdade. Os tenants, eles são criados para você isolar não só recursos, não só redes, mas recursos e tudo mais. Então, o tenant, ele provê segurança porque você, inclusive, pode definir padrão de roteamento. Então, você pode criar um VRF ou vários VRFs dentro de um tenant. E esses VRFs, eles estão localizados dentro desse tenant. É como se fosse um switch virtual para esse tenant e você coloca todas as suas ferramentas lá dentro. Tá? Dentro do tenant, ligado ao VRF, você tem os bridge domains. Os bridge domains, eles são como se fossem SVIs, né? Aquelas interfaces VLAN, onde você define a sua subnet e você define qual é o default gateway da sua rede. Então aí você associa o seu bridge domain a uma VRF que você tenha criado dentro do seu tenant. Que aí essa VRF ela vai centralizar a tabela de roteamento ou as tabelas de roteamento, se você tiver mais de um VRF, dentro desse tenant e para cada um desses bridge domains. Tá? E associado aos bridge domains, nós temos os EPGs, porque afinal, os servidores que estão lá dentro dos EPGs, eles precisam ter conectividade de rede, eles precisam falar com outros servidores ou até mesmo com o mundo externo.
Então, para que tenha essa conectividade de rede, os EPGs, eles têm associação aos bridge domains. E óbvio que, mesmo você tendo EPGs diferentes, os servidores que estão lá dentro, eles têm que estar na mesma subnet do bridge domain. Porque se não tiver, ele não vai falar com ninguém, porque ele não vai encontrar o default gate da rede dele.